Existe um tipo de pessoa que quase nunca faz grandes discursos. Ela talvez não escreva textos românticos, não viva fazendo declarações públicas e nem fique repetindo "eu te amo" o tempo inteiro. Mas presta atenção nas atitudes dela. É a pessoa que percebe quando você está cansado e tenta ajudar sem você pedir, que resolve problemas silenciosamente, que se preocupa com detalhes da sua rotina, que carrega peso junto sem fazer propaganda disso. E talvez seja exatamente aqui que muita gente interpreta o amor errado, porque algumas pessoas não demonstram carinho principalmente através de palavras, demonstram através de esforço, demonstram através de atitude. É como se ela dissesse "eu te amo" lavando a louça, resolvendo uma situação difícil, ajudando você num momento cansativo ou tentando facilitar sua vida de alguma forma. E talvez isso explique porque existem pessoas que fazem tudo pelos outros, mas ainda assim se sentem emocionalmente invisíveis, porque o amor delas não aparece em discursos bonitos, aparece nas pequenas responsabilidades do cotidiano. Essa é a quarta linguagem do amor, atos de serviço. E quando você entende isso, muitos relacionamentos começam a fazer sentido imediatamente. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Jornada Fides. Continue comigo e conheça os detalhes da linguagem do amor, atos de serviço. Agora pensa numa cena extremamente comum. Uma pessoa acorda cedo, trabalha o dia inteiro, resolve problemas, ajuda em casa, organiza coisas, facilita a rotina do parceiro, cuida de detalhes importantes, mas raramente recebe reconhecimento emocional por isso. Enquanto isso, o outro parceiro talvez fique esperando palavras, romantismo ou demonstrações mais emocionais. E então começa um desencontro silencioso, porque quem possui atos de serviço como linguagem principal normalmente enxerga amor em esforço prático. Para essa pessoa, ajudar é uma forma de abraço emocional. Mas aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Pessoas dessa linguagem geralmente fazem muito mais do que falam. E é exatamente por isso acabam sendo mal interpretadas. Tem gente que ama profundamente, mas ama carregando o peso junto. E talvez isso explique algo da sua vida que você nunca percebeu. Existem pessoas que perguntam: "precisa de ajuda?" como forma de carinho. Pessoas que demonstram amor tentando resolver problemas, aliviar pressões e facilitar o cotidiano de quem ama. Só que quem não possui essa linguagem muitas vezes não percebe o valor emocional dessas atitudes. Acha que aquilo é apenas obrigação, rotina ou responsabilidade comum. E é exatamente aqui que muitos relacionamentos começam a desgastar silenciosamente. Porque enquanto uma pessoa pensa "eu faço tudo por você", a outra responde "mas você nunca demonstra carinho". E os dois saem frustrados emocionalmente sem entender o que realmente está acontecendo. Agora presta atenção nisso porque essa parte muda tudo. Pessoas cuja linguagem é atos de serviço normalmente interpretam falta de colaboração como falta de consideração emocional. Não é apenas sobre ajuda prática, é sobre sentir que existe parceria, que o peso da vida não está sendo carregado sozinho. E talvez por isso certas atitudes aparentemente pequenas possuem um impacto gigantesco. Lavar algo sem pedir, resolver um problema, ajudar num dia difícil, facilitar uma tarefa cansativa. Tudo isso comunica silenciosamente "eu me importo com o seu bem-estar". Para algumas pessoas isso vale muito mais do que discursos inteiros. E sabe qual é um dos maiores erros com as pessoas dessa linguagem? Fazer promessas emocionais lindas, mas nunca transformar isso em atitude prática, porque elas valorizam coerência emocional. Para elas, palavras sem ação começam a parecer vazias rapidamente. É aquela sensação de "fala bonito, mas não ajuda em nada". E talvez você conheça pessoas exatamente assim. Gente cansada emocionalmente porque sente que carrega tudo sozinha dentro da relação. Pessoas que vivem sobrecarregadas enquanto o outro parceiro não percebe o quanto pequenas atitudes fariam diferença emocionalmente. Agora imagine uma mãe que passa o dia inteiro cuidando da casa, dos filhos, resolvendo problemas, administrando 1000 coisas ao mesmo tempo. E ninguém percebe o esforço invisível dela. Ninguém ajuda espontaneamente. Ninguém tenta aliviar o peso que ela carrega. Aos poucos, nasce uma exaustão emocional silenciosa. Porque pessoas dessa linguagem frequentemente se sentem amadas quando percebem colaboração gratuita, quando alguém divide responsabilidades, quando sentem que não estão sozinhas enfrentando a vida. Mas aqui existe uma armadilha muito perigosa. Pessoas cuja linguagem é atos de serviço
às vezes acabam fazendo tanto pelos outros que começam a se sentir usadas e não valorizadas, porque ajudam, resolvem, organizam, carregam responsabilidades, mas raramente recebem reconhecimento proporcional. E o problema fica ainda mais profundo porque muitas delas têm dificuldade de pedir ajuda diretamente. Elas esperam que o outro perceba espontaneamente, esperam reciprocidade emocional através das atitudes. E quando isso não acontece, começam a acumular frustração silenciosamente. Agora vamos falar sobre namoro e casamento, porque aqui aparecem algumas das cenas mais identificáveis possíveis. Existem casais onde um parceiro pensa que romantismo é flores, mensagens e elogios, enquanto o outro sente muito mais amor quando alguém ajuda na rotina, resolve problemas ou demonstra parceria prática. E aí nasce um conflito clássico. Um pensa, eu faço tudo por essa relação, e o outro responde, mas falta carinho. Só que talvez o carinho estivesse ali o tempo inteiro, só estava sendo demonstrado numa linguagem diferente. E talvez agora você esteja lembrando de alguém que demonstra amor exatamente assim. Aquela pessoa que nunca chega de mãos vazias quando percebe que você está cansado, que tenta resolver coisas antes mesmo de você pedir, que presta atenção em detalhes da sua rotina, que se preocupa em facilitar sua vida. Isso não é apenas praticidade, muitas vezes é linguagem emocional. Algumas pessoas transformam amor em serviço, transformam carinho em atitude. Agora presta atenção numa coisa extremamente importante. Para pessoas dessa linguagem, pequenas atitudes possuem muito mais impacto do que muita gente imagina. Não precisa fazer algo gigantesco. Às vezes, o simples fato de ajudar espontaneamente já gera uma sensação emocional fortíssima, porque o gesto comunica parceria, comunica cuidado, comunica presença prática. E talvez isso explique porque algumas pessoas ficam tão emocionadas quando alguém ajuda em algo simples sem ser solicitado. Não é sobre a tarefa em si, é sobre o significado emocional invisível por trás dela. No ambiente profissional, isso também aparece de forma impressionante. Existem líderes que demonstram cuidado ajudando suas equipes de forma prática, facilitando processos, apoiando em momentos difíceis, participando dos desafios junto com as pessoas. E isso cria conexões emocionais muito fortes, porque seres humanos valorizam quem ajuda a carregar o peso junto, enquanto líderes ausentes, que apenas cobram sem colaborar, geram desgaste emocional rapidamente. Agora vamos falar sobre amizades, porque aqui existe algo muito interessante. Pessoas cuja linguagem é atos de serviço frequentemente demonstram amizade através da ajuda prática. Elas aparecem quando você precisa, ajudam em mudanças, problemas, dificuldades, situações complicadas. Às vezes nem falam muito sobre sentimentos, mas demonstram lealdade através das atitudes. E talvez por isso algumas amizades pareçam tão fortes, mesmo sem grandes demonstrações emocionais verbais. Porque existe parceria prática real, mas aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Pessoas dessa linguagem normalmente também se machucam profundamente com egoísmo, acomodação e falta de iniciativa. Porque para elas, quando alguém vê o outro sobrecarregado e simplesmente ignora, isso comunica desinteresse emocional. E talvez seja exatamente por isso que tantos relacionamentos entram em desgaste silencioso. Não por falta de amor, mas porque uma pessoa sente que está carregando tudo sozinha. Agora imagina alguém chegando cansado depois de um dia pesado e encontrando pequenas atitudes que facilitaram sua vida sem precisar pedir. Talvez pareça algo simples para algumas pessoas, mas para quem possui essa linguagem, isso gera uma sensação emocional extremamente profunda. Porque a ajuda prática comunica cuidado de forma muito concreta. É como se a pessoa dissesse silenciosamente, você não precisa enfrentar tudo sozinho. E talvez agora venha uma das partes mais fortes desse assunto. Muitas pessoas cuja linguagem é atos de serviço vivem emocionalmente cansadas porque passaram anos demonstrando amor através de esforço, sem perceber que quase ninguém entendia isso. Faziam tudo pelos outros, esperando conexão emocional, mas raramente recebiam reconhecimento verdadeiro. E aos poucos começaram a sentir que todo o esforço delas era invisível. Então, como lidar corretamente com alguém cuja linguagem é atos de serviço? Primeiro, aprenda a observar sobrecargas. Segundo, ajude espontaneamente. Terceiro, demonstre parceria prática. Quarto, valorize esforços invisíveis dessa pessoa. Quinto,
entenda que pequenas atitudes possuem enorme impacto emocional para ela. Porque para essas pessoas, amor não é apenas o que se fala, é principalmente o que se faz. E no final das contas, talvez uma das formas mais profundas de amar alguém seja ajudar essa pessoa a carregar o peso da vida. Porque algumas pessoas transformam amor em cuidado prático, transformam carinho em esforço, transformam presença em parceria. E quando alguém finalmente entende essa linguagem, muitos relacionamentos mudam completamente. Porque atitudes silenciosas também carregam amor gigantesco. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Qual foi uma atitude simples de alguém que fez você se sentir profundamente amado? Talvez algo pequeno, prático, silencioso, mas que ficou marcado emocionalmente até hoje. Comenta aqui, porque eu quero ler cada uma dessas histórias. E se esse conteúdo fez sentido para você, talvez esteja na hora de aprofundar ainda mais sua compreensão sobre relacionamentos, emoções, propósito e desenvolvimento pessoal. A mentoria Jornada Fides foi criada exatamente para ajudar pessoas a se desenvolverem nas áreas fundamentais da vida, através dos pilares: foco, inteligência, desenvolvimento, espiritualidade e saúde. Porque entender emoções, comunicação e conexões humanas também faz parte de construir uma vida mais equilibrada e madura. Então aproveita e clica no link da descrição do vídeo para saber mais sobre a Jornada Fides e como ela pode transformar sua vida. Nos próximos vídeos eu vou continuar detalhando individualmente as demais linguagens do amor, mostrando sinais, erros mais comuns e como aplicar isso na prática dentro dos relacionamentos. Se inscreva no canal e acompanhe!